Bom, vamos falar dos lances polêmicos, né? Aproveitar que os dois estão aqui. Tivemos dois pênaltis marcados, né? Um árbitro foi no VAR, manteve a decisão, né? O lance ali, na verdade ele não tinha marcado, né? Não O tinha VAR marcado. chamou, o VAR chamou e ele aí acabou marcando o pênalti ali do, quem foi? Foi Foi no do Gilberto, Marquinhos. né? Do Martins no Marquinhos. Gilberto. Isso. Aquele toquinho ali para vocês foi suficiente para derrubar o Gilberto e ser pênalti? Ou é aquele tipo de pênalti que é só marcado no futebol brasileiro? Eu acho que eu acho que é essa segunda linha aí. Porque, assim, a gente estava acompanhando essa Copa do Mundo de clubes, né? E alguns lances desse tipo passam mesmo assim. Na Europa, de uma maneira geral, passa esse tipo de lance. Na América do Sul, não é só no Brasil, né? Na América do Sul, às vezes, é considerado, mas principalmente no Brasil, né? O Bahia, por exemplo, no confronto contra o Ceará esse ano, teve também um pênalti marcado, que há um toque do jogador do Ceará, é bom lembrar, assim como também há o toque do Martins, também hoje no jogador do Bahia, no Gilberto. E aí é que tá, é aquela coisa, gerou um impacto mesmo, porque eu senti que o Gilberto mais valorizou. E aí é aquela coisa, eu costumo falar de lances assim, se o árbitro marcou na hora, mantém, mantém. Se o árbitro não marcou, não precisa o VAR chamar, na minha avaliação, sabe? Porque há margem para interpretar que há um toque, mas há margem para dizer que esse toque foi suficiente, aí é onde vai gerar o debate, sabe? Eu acho que o VAR deveria ser para lances mais assintosos, mas também aí é onde entra também um pouco de interpretação. Eu acho que era um lance que não precisava o VAR chamar, sabe assim? O torcedor do Bahia poderia estar agora nesse momento reclamando, pô, teve um toque ali, pô. Mas também não deu para ver que o Gilberto também deu uma valorizada, entendeu? Então, eu acho que era um lance passível para o VAR não chamar. Se o Dibi tivesse marcado na hora, eu não acharia absurda a marcação. Mas eu achei um lance que não cabia muito para VAR, muito embora compreendo também quem acha que o VAR poderia ter interferido, mas eu não chamaria. Cássio Cardoso, sua opinião. Aí eu vou no sentido contrário. Para mim foi pênalti. O pisão existe. No telão da Fonte Nova eu não identifiquei o pisão. E aí na transmissão, antes de ver o replay, eu levantei dúvida. Eu não marcaria. Mas assim que eu vi o replay aqui na tela, tem o pisão. O problema todo é o seguinte: por conta da cultura do futebol brasileiro, o árbitro só marca se cair. Se o cara dar um pisão em alguém na área e o cara ficar de pé, o árbitro não vai marcar. E aí o jogador já entendeu que se ele cair, o árbitro vai marcar. Infelizmente é assim. Mas isso não tira a infração. O pisão acontece. Um pisão interfere. A minha dúvida iria recair se o jogador pula, faz uma presepada. Isso é ruim. Mas isso não pode ser parâmetro para marcar ou não marcar. Há um pisão. O jogador valorizou, mas há um pisão. Mas o O VAR deveria Gilberto, interferir se o árbitro claro, não. claro, porque a questão é objetiva. Há um pisão. Não é, juiz, você viu que houve, tipo assim, os caras, o tombo, a empurrão, a disputa por uma bola. Não. O jogador do Fortaleza, ele tá com a perna esquerda dele, pisa no pé direito de Gilberto. Essa perna esquerda dele tá longe da bola. Então, existe uma lógica pro árbitro, o Divino, dizer assim, Dibi, vem cá, há um pisão. Aí o Dibi toma uma decisão. O pênalti do Thiago, que sofreu do Pedro Henrique contra o Ceará, eu ouvi e eu discordei frontalmente de vocês também. O Pedro Henrique estava atrás atrás da bola, não disputou, por querer ou sem querer, o fato é que ele dá um trança-pé. O jogador que está com a vantagem à frente, com a bola na área, ele é derrubado por trás. Você não vai marcar um pênalti? Se não tivesse o toque, tudo bem, mas teve. O toque derruba. O cara está correndo na frente. Isso aí é muito natural. Eu acho que o pênalti acabou, na minha opinião, sendo bem marcado. No momento eu não vi, achei que o Gilberto. Continuo achando que o Gilberto valorizou, mas se há o pisão, você tem que montar que foi. Então, para mim, o Antônio Dibi, apesar de não gostar da arbitragem dele, eu não acho que a marcação do pênalti depois que ele foi pro VAR foi errado, não. Acho que foi certo. Eu falaria que foi pênalti e ia reclamar de não ter marcado. Se você quiser sobre o outro, já o outro, para mim, ele não deveria ter marcado. E ele marcou. Isso. Porque o jogador do Fortaleza pula com os braços para baixo
E o critério de que a bola estava na direção do gol, nesse caso não interfere em nada. O cara dá com o braço para baixo, de costas. Ali seria uma bizarrice, eu acho, de marcar aquele pênalti. Porque ali só se o cara arrancar o braço, né? Ele não pode estar ou pular com o braço cruzado, pô, não rola. Se fosse ampliando o espaço do corpo, ou movimento antinatural, o braço ali, aí você pode discutir, mas não foi, ele está de costas com o braço para baixo. Pô. Então acho que não vejo motivo para marcar o pênalti do segundo tempo, mas o primeiro tempo, para mim, foi pênalti. Para mim, esse segundo lance aí, eu não marcaria também. Aconteceu ontem, né, no jogo do Fluminense, um toque na mão, né, que até foi de frente a jogada, né, e muita gente falando assim, pô, pênalti claro, né, a favor do Fluminense, e o VAR foi lá chamar o árbitro para tirar a penalidade. É por isso que eu acho, assim, é uma maneira de apitar diferente. Eu acho que o lance do Gilberto não seria nunca o VAR chamar na Europa, assim, sabe, numa Champions League, numa Copa do Mundo, dificilmente lances como esse seriam chamados. E nesse caso também dessa jogada, porque eu lembro que teve uma vez, acho que foi Fortaleza e Flamengo, não tô lembrado que era o zagueiro do Fortaleza, que ele foi pular na jogada, só que a mão dele, ele estava de costa também, e a mão estava na altura da cabeça. E aí, sem ele ver, a bola veio na altura e ele estava com o braço mais levantado. Nesse o braço estava mais baixo, o braço estava um pouco aberto, até o Rogério Ceni fez ali um movimento, pô, o cara tá com o braço aberto. Mas ele tá meio que tentando se apoiar ali na hora da queda e tal. E aí é aquela coisa, subjetiva também, de saber se o cara tá fazendo aquilo para ganhar. Eu acho que ele tentou fazer o movimento natural, a bola bate no braço, sim, só para deixar claro, mas não acho que era lance também para o Dibe, primeiramente, dar o pênalti, mas ele pode ter visto ali um toque, né? Mas eu acho que depois o VAR fez a devida correção e, na minha avaliação, não daria penalidade também nesse O segundo eu acho que não tem nem discussão, né? Assim, marcar seria um absurdo. O jogador de costas não estava nem vendo o lance, nem estava com o braço tão aberto assim também, né? Então, de fato, o segundo não tem. Eu acho que o primeiro realmente dá pra gente discutir aqui. O Samuel Nepomuceno fala: bom que a gente está no Brasil e não na Europa. Muito bem. O Rafael Souza fala que não foi pisão, foi um toque. E eu vou mandar o link aqui. Foi pisão. Foi pisão. Arquivo pessoal de conversas, Jorge Augusto fala que foi pênalti demais. E o outro também. Foi pisão. Eu mandei até um link aí pra gente dar uma olhada depois. Foi pisão. É porque, assim, quando você olha a imagem lentamente... Parada, fica parecendo que é muito claro o pênalti. Quem tá falando essa coisa, é muito claro o pênalti. Se você a imagem lentamente, você vê um contato e depois vê a queda do Gilberto, eu acho que quando eu vejo na velocidade normal, eu acho que há um toque, obviamente há um toque, tal qual eu tinha falado lá, só que eu não acho que é fundamental. Por isso que eu estou dizendo, isso na Europa nunca nem é considerado. Lá, se o cara querer perder tempo reclamando com isso, o cara só vai estar gastando água, porque na prática isso lá, eles, tipo, meu velho, né? Se é para chamar pênalti, tem que ser pênalti mesmo, não é lance desse tipo. Mas, enfim, aqui no Brasil é assim e tudo mais, na América do Sul também acontece, e foi isso. Mas em relação àquele contra o Ceará, eu acho que esse foi mais pênalti, assim, se tem... Esse foi, eu achei mais, assim, foi um toque mais assintoso, né, que ali dá pra gente realmente discutir o impacto ali no jogador, né, no Gilberto. O Gabriel Costa botou aqui, né, o lance. Espero que a gente não caia, né, que os copyrights não nos derrubem. Esse ângulo aí, é porque aí vai ficar a imagem, não sei até que ponto vai ficar clara, né? Porque ela fica pixelada. Mas mostra como ele acaba usando a perna esquerda dele, pisa na perna direita de Gilberto. Aí já foi. Pisou. Acho que o toque assim, é indiscutível. Assim, acho que o toque é muito da gente. É o impacto, é a velocidade. Foi o suficiente, né? Mas é aquilo, realmente há árbitros que marcam, há árbitros que não marcam. Nessa Copa do Mundo a gente viu realmente vários lances que no Brasil certamente o VAR ia chamar e passou assim completamente desapercebido.
Mas, como falou o nosso Samuel, estamos no Brasil. E no Brasil é pênalti, então foi marcado e o Bahia abriu o placar. Com esse gol aí do William José no pênalti sofrido pelo Gilberto. Bom, acho que lance polêmico só isso. Tem mais algum, Thiago Minhoca? Cara, vocês lembram de mais alguma Não, coisa? acho que não teve, não. Acho que foi realmente só uma arbitragem ruim. O Dibi, como eu falei, né, no começo, considero o pior árbitro do Nordeste, fácil, assim. Não Isso é bem sabe ruim, cara. conduzir. Em muitos momentos houve faltas que ele não deu, outros momentos que não havia o plano de jogadores forçando a barra e ele marcando falta. Então não tem nenhum critério, péssimo, não acompanha jogadas, é disperso, sabe assim, muitas vezes. Eu acho que para um jogo desse tamanho entre Bahia e Fortaleza, exigia um árbitro de uma melhor qualidade. E aí pesou talvez aí muito o cartaz que ele tem, né? Concordo Mas plenamente. esse cartaz dele, para mim, já está furado há muito tempo. Muito bem, então a análise do Fortaleza finalizada. A gente já nessa introdução aqui um pouco do Bahia, a gente falou da questão do pênalti, né, que é comum aí aos dois times, mas agora vamos aprofundar no Bahia. Cássio Cardoso voltou, né, voltou aí do recesso, assim como o rival. 2-1, até em determinado momento pareceu que ia ser uma classificação até mais fácil do que no final das contas foi. Mas foi uma atuação satisfatória, deu a lógica, o Bahia jogou para o gasto ali, tem uma maratona de jogos agora, é bom a gente lembrar também, né? Tem playoffs da Copa Sul-Americana. Foi uma atuação satisfatória do Bahia na Fonte Nova? Foi satisfatória. Ocorreu mais riscos do que deveria. Não, ocorreu, eu acho que dá para dizer as duas coisas, porque é preciso respeitar, né, o Fortaleza. Assim. A gente olha para o Fortaleza, o momento do Fortaleza, da temporada 2025, realmente é um momento bizarro. Uma situação que faz como a gente pode dizer assim, faz com que a gente, às vezes, distorça um pouco quem é um Fortaleza. Eu acho que esse era um grande risco que o Bahia tinha hoje. Fortaleza em crise ainda é o Fortaleza, sabe? E é um clássico, é um jogo que coloca frente a frente duas equipes que estão tentando o Fortaleza manter, o Bahia tomar o protagonismo no Nordeste, né? De time que é o mais proeminente do Nordeste. Então, eu acho que o Bahia teve um jogo satisfatório porque conseguiu reagir rápido, relativamente rápido, ao início bom do Fortaleza. Acho que o Fortaleza levou o jogo bastante para um campo onde os ânimos ficariam mais elevados. O Fortaleza não queria deixar o jogo em fogo baixo do ponto anímico. Ele já foi para um confronto para trazer a rivalidade, para trazer o aspecto de decisão no início, com chegadas mais ríspidas, e tudo é estratégia. Subiu a linha de pressão na saída de bola do Bahia, deu aquele calor inicial e tirou o Bahia da zona de conforto. O Bahia não conseguiu fazer aquele jogo de controle nos primeiros minutos. Mas aos poucos, acho que o Bahia foi. E aí, a partir dos 20, eu já estava enxergando o Fortaleza que praticamente não passava no meio campo. Já era um Bahia que ficava com a bola. Mas demorou um pouco, sofreu um pouco, brigou um pouco com o próprio árbitro, brigou. O Bahia tomou o cartão amarelo com 3 minutos comigo. Porque o Fortaleza estava marcando forte em cima, um cartão justo, diga-se de passagem. Já o cartão do Mancha, que veio depois, eu não achei justo. Com falta em cima do Aldemir. Expondo com o Dibi despreparado, completamente com o Minhoca. Ele não é preparado para um jogo desse tamanho. Um jogo que já tem um bocado de cacique apitando, um bocado de jogador apertando a mente dele. Ele não é um apto na envergadura do que o jogo pedia. Mas o Bahia reagiu a esse início do Fortaleza muito intenso, muito forte, assumiu o controle, jogou uma bola na trave com o Juba, uma segunda bola da entrada da área. A defesa do João Ricardo, muito boa também na cabeçada do William José. O Bahia começou a dar a impressão que poderia amadurecer o gol. E veio o lance que a gente discutiu aqui, do Gilberto, foi pisado, na minha opinião. E o pênalti, ele reconfigurou o jogo, porque o Bahia faz 1-0. O Bahia adota uma postura, na minha opinião, correta, que não foi fazer 1-0 e descer a linha, foi tentar reagir, mas o Fortaleza teve que sair, então o jogo ficou mais franco. E uma coisa que eu observei do Bahia, Fábio, é que o Fortaleza fez uma pressão não qualificada ali, no próprio Caio, no Everton, em diversos momentos,
que o Bahia olhou ali e falou, pô, eu tenho o William José, que é um cara alto, e tenho 2 caras espetados de velocidade nas 2 pontas. Eu vou na bola longa. E o segundo gol do Bahia nasce numa bola longa que o William José tenta brigar com o zagueiro e ela sobra para o Pulga, ainda aqui na meia esquerda. E aí o Pulga faz a construção, a bola vai parar na direita, o Everton Ribeiro, o Ademir aciona o Everton bota para o Caio Alexandre. O Gilberto passa puxando a marcação e vê um chute do Caio Alexandre e a falha clamorosa do João Ricardo. Então o Bahia encontrando uma forma de escapulir, né? Saindo daquela nota só, como se você... o Bahia preocupou muitas vezes por ser um time que, quando o Caio Alexandre é marcado de maneira intensa, o próprio Everton e o Gianluca, você bloqueia a saída, o Bahia praticamente não chegava no campo de ataque, a bola ficava batendo e voltando. Eu senti um Bahia com menos cerimônia para fazer o jogo andar com bola longa. E aí vem um chute, a falha e um 2-0 para mim. Eu acho assim, seria justo o Bahia vencer pelo tempo, o Bahia, depois que assumiu o controle e foi inquestionável, mas na minha opinião, o 2-0 foi deveras generoso com o Bahia. Eu acho que era um jogo de um gol de diferença, o Bahia não criou tanto, sabe? Mas veio a falha. E aí, até pelo clima, que o Fortaleza se sentiu muito injustiçado com o lance do pênalti. Achei o Fortaleza na volta mais tranquilo. Talvez lá dentro tenha havido o mesmo debate. Rapaz, tem um pisão aqui. Pá. Mas eu achava que o Fortaleza ia vir com tudo no segundo tempo e não veio. Vocês falaram do Vojvoda, eu concordo. Foi uma surpresa ele não ter mexido. E no segundo tempo foi muito tranquilo para o Bahia. E aí a hora que eu entro, Fábio, o que eu digo que sofreu mais do que deveria. Porque depois você faz o 2-0 que você fez. Né? Excelente. Você falha de João Ricardo, enfim. Consegue iniciar os primeiros 10 minutos do segundo tempo sem tomar uma pressão. Foi ele e Bahia, que teve um lance do pênalti que poderia ter sido marcado para o Bahia. Ele foi no início do jogo. Era assim, no momento que o Bahia podia ter feito 3-0 ali. O Bahia estava frequentando mais o campo de ataque do que tomando qualquer tipo de sufoco do Fortaleza. O jogo estava tranquilo para o Bahia. Mas é curioso, né? Assim, teve um sintoma do Fortaleza dando a crescida e o Bahia dando a dormida, que o gol do Fortaleza aos 23, né? O Rogério faz 3 trocas aos 20. Né? Teve a primeira troca aos 19 do Vojvoda, botou Breno Lopes e Davidson, e aos 20 o Rogério já mete 3 trocas, Kaique, Thiago e Acevedo. Só que, velho, o Thiago entrou muito mal, no lugar do William José. Kaique participativo, mas errante, e o Acevedo entrou ok no lugar do Caio Alexandre. Já era uma resposta a um Bahia que estava vacilando, dando saídas às vezes equivocadas. E aí, cara, no momento que você tinha a impressão que com o Thiago, com o Kaique, com o Pulga, você ia aproveitar um Fortaleza que estava se lançando, você devolve uma bola para a área, que foi o David Duarte, né, após uma tentativa de corte, e o Matheus Pereira bate ali no campo, foi 2-1. Ali o jogo reconfigurou todo, assim. Reconfigurou no suspense, né? A expectativa foi que o Fortaleza fosse dar um amasso no Bahia. O Bahia não ficou tanto com a bola. Eu não lembro de nenhuma grande chance do Bahia. Eu não anotei na minha ficha nenhuma grande chance do Bahia no segundo tempo. Não, no segundo tempo foram 2 finalizações, nenhuma no alvo. Isso. Foi a bola que o Kaique recebeu na direita, na esquerda e chutou por cima, porque depois o Lúcio Rodrigues entrou no lugar do Pulga, eles inverteram. O Lúcio, agora que é jogador liberada, caiu pelo lado direito e o Kaique estava na direita, foi para o lugar do Pulga na esquerda. E recebeu uma bola do Jean Lucas e chutou, mas o Bahia não ameaçou o João Ricardo, precisou trabalhar. E o Fortaleza, no duro, espremendo, não teve grande chance também. Até aquela fala, rapaz, como é que perde aquele gol? Teve umas bolas vivas, uma bola caiu atrás do Juba em determinado momento, aí foi bloqueado, alguns cruzamentos pela esquerda, o próprio João Ricardo cabeceou uma bola no último lance, mas cabeceia fraco, sem direção, uma cobrança de escanteio. Então, assim, o suspense, ele foi maior do que os riscos efetivamente, mas o suspense é legítimo, porque do outro lado tem um Fortaleza que botou o Davidson, botou o Breno Lopes, botou o Pikachu, botou o Calé, pô, os caras têm qualidade, pô. Você der uma deitada, uma dormida com os caras desses, os caras vão fazer o gol. Então isso deixou, sem dúvida nenhuma, o jogo muito tenso para o Bahia. Se fosse uma vantagem de 2-0, talvez o Fortaleza nem tivesse nesse nível de acreditar, né, que poderia buscar ali um gol, e aí o jogo tivesse mais tranquilo, mas o Bahia acabou permitindo esse gol do Fortaleza, não soube ficar com a bola, não sei se houve desgaste físico ou emocional, ou os dois seriam naturais, em especial o físico, não pelo cansaço necessariamente, mas o ritmo, né? Você vai
adquirindo, eu acho que isso poderia acontecer, mas eu acho que, no geral, até o fato do BSC abraçar o 2-1 e entender que vai ter que mudar a forma de jogar, ela merece algum crédito pela ausência de grandes oportunidades do Fortaleza. Se você recua, bota o bumbum na parede e o time adversário começa a chutar no seu gol, tem uma coisa errada. Mas o Fortaleza não conseguiu criar. E lembrando, é um Fortaleza de zona de rebaixamento hoje, é um Fortaleza que vem numa crise, mas é um Fortaleza com um time muito competitivo, de Série A, de Libertadores. Então, eu valorizo mais do que critico a atuação do Bahia, o resultado do Bahia. O Vojvoda nunca tinha deixado de chegar na semifinal de Copa do Nordeste. Isso. Né? Então, a gente precisa entender que esses aspectos também pesam. Não imaginar um jogo tranquilo para o Bahia, tinha que acontecer algo excepcional, como foi a falha do João Ricardo. E mesmo assim não era garantia, tanto que o Fortaleza diminuiu. Então acho que o Bahia vale valorizar o espírito de luta. Na hora que a gente for para o campeão, você vai perceber que eu não consigo identificar um grande desempenho individual de ninguém. Mas eu consigo reconhecer que coletivamente o Bahia cumpriu o seu papel, diante de um adversário muito qualificado e que valorizou muito a classificação. Muito bem, é isso, né? Bahia classificado, vai pegar o Ceará, né? Depois do campeão a gente também dá uma passada no chaveamento, né? Porque só grupo parece... B, né? Você percebeu aí, né? Isso. O grupo Alguém A comentou foi aqui pro no chat. É. Todos do grupo B avançaram de fase, né? Bahia, Ceará, Confiança e CSA, as 4 equipes aí nas semifinais da Copa do Nordeste. Bom, vamos para o campinho? Vamos analisar individualmente aí os jogadores agora, craque, do Bahia, começando pelo Marcos Felipe, que foi bem, né? Não teve culpa no gol. Foi bem. Eu vou dar um verdinho claro ao Marcos Felipe. Não teve culpa no gol. Cometeu um erro na saída de bola pelo tempo. Mas o Marcos Felipe, ele foi muito importante, Fábio, em um aspecto que ele tem evoluído. Eu não consigo confiar no Marcos Felipe, tá? Vou deixar muito claro assim. E não é nesse aspecto. Vai vir goleiro, Cássio Cardoso, agora na janela? Acredito que o Patrick Sequeira vai aparecer no Bahia. Acredito. Eu preciso de confirmação, mas alguns elementos de rede social. Já tem corretor seguindo ele? Corretor de imóvel. A esposa dele que apareceu ouvindo música da Baiana, botou lá. Enfim, o fato do Bahia realmente procurou o goleiro. Então, acredito que essa negociação vai acontecer e o Bahia vai ter goleiro. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O Patrick ele teve uma campanha muito boa nessa temporada de Portugal, na Casa Pia, que é um clube modesto, mas o que eu soube é que essa é a primeira temporada de destaque dele, tá? E eu não sei o que é ele jogando com os pés. O que eu vou credenciar positivamente o Grupo City é que está conseguindo mapear alguns atletas, né? Que você não está no hype, e isso pode, vamos dizer assim, dar um crédito. Você sempre olha assim, um jogador que ninguém conhece, apareceu. Se estiver errando muito, você começa a desconfiar quando o clube traz. Se estiver acertando muito, você dá um crédito. Eu estou nessa pegada, mas deve vir sim o Patrick Sequeira. Mas o Marcos Felipe tem evoluído com os pés. E hoje, a estratégia do Bahia para assumir o controle do jogo, Fábio, foi justamente começar o jogo com calma para minar o ímpeto do Fortaleza. Então, em alguns momentos, até de forma arriscada, Marcos Felipe, David Duarte, Gilberto, Juba, nessa primeira linha do Bahia, os caras trocaram muito passe. E por que isso acontece muito com o goleiro? Porque o goleiro, ele dificilmente não será uma superioridade numérica, não vai representar uma superioridade numérica naquela faixa do campo. E aí você, com superioridade numérica, você tem que fazer a bola girar no seu pé. Então, o Marcos Felipe acabou sendo muito exigido nesse aspecto, e eu acho que ele respondeu bem. Respondeu bem com os pés. E aí não teve culpa no gol. Teve um momento no contra-ataque de Marinho no final do primeiro tempo, que ele apareceu bem ali para defender uma bola, não foi muito exigente, mas vale aí esse destaque para ele. Muito bem, destaque também para nossa audiência aqui, tá? Quase 500 dispositivos conectados nesse momento. Mais de 1 da manhã, né? 1h13. E a galera deixa o like, hein? Vamos deixando o like aí, super importante. Menos da metade de vocês que estão agora aqui deixaram like, tá? Então a hora
é essa aqui para dar aquela reforçada aqui no nosso trabalho. Bom, seguindo com a defesa, a dupla já tradicional, né? DVD e Mingo. Acho que eu tenho a impressão, eu não vi a coletiva do Rogério Ceni, eu não cheguei perto do gramado, mas tenho a impressão que o gramado estava maltratado. Por que eu estou falando disso agora, tá, Fábio? Porque eu achei que os dois zagueiros eles estavam inseguros com a bola no pé, mais do que o normal. Apesar de insistirem na saída e eu valorizar isso. Mas achei o jogo seguro dos dois. Mingo deixou preocupado no início, tomou um cartão com 3 minutos, num lado ali que tinha, né, o Marinho doido para procurar uma presepada, mas é um jogador que estrutura muito o sistema defensivo do Bahia. Assim, é uma liderança. E, para mim, eu acho que prevalece mais isso do que o início negativo dele. E eu vou dar para ele um verdinho claro também. Como vou dar um verdinho claro para o David Duarte? Talvez o David Duarte fosse o único que eu fosse apontar ali o verde Paulo Sérgio, né? Mas o lance do gol do Fortaleza, o David rebate para frente a bola que o Matheus Pereira bate no canto lá do Marcos Felipe. Mas momentos em que o Fortaleza passou a investir na bola aérea, e tentou exercer pressão, poucas bolas pingaram na área, porque a defesa, o meu Lizaga teve muito bem. O David Duarte, essa bola aérea, é realmente um cara que tem se notabilizado aí pela segurança. Então eu vou ficar com esse verdinho aí para eles. Muito bem. O Lucas Cruz aqui fala que o Mingo, lúcido como sempre, jogar amarelado desde o início do jogo para um zagueiro não é tão fácil. E não né? botou o árbitro numa situação difícil, né? Tipo assim, ó, o árbitro, e aí, tem que expulsar. O Marinho botou. Tomou um cartão cedo e botou a mão na bola ali no lance com o Thiago lá na linha de fundo. E o Thiago fala, Cássio Cardoso no NE 45, esse cara é o melhor comentarista da Bahia. Até quando comenta jogo do vice, ele é formidável. Obrigado, Thiago. Obrigado, do Bahia. Um abração. Batendo no Vitória para elogiar, não, pelo amor de Deus. Mas valeu mesmo. Obrigado, Thiago. Juba e Gilberto, né? Isso. Gilberto eu tava doido para dar uma amarelinha. Porque o Gilberto errou muito na defesa, em especial do segundo tempo. Achei o Gilberto descolando um pouquinho da concentração necessária para o jogo. Por que eu vou recuar no amarelinho? Porque eu lembrei que no primeiro tempo, Gilberto sofreu pênalti. Isso. Que fez o Bahia abrir o placar. E no segundo gol do Bahia, Gilberto está atrás da linha da bola, atrás do Caio Alexandre. Quando o Caio Alexandre pega a bola, o Gilberto se projeta para a área e ele arrasta a marcação junto, que permite o Caio Alexandre dar aquele tapinha para frente para chutar. O jogador que corre atrás do Gilberto, que pelo menos é chamado a atenção pela movimentação do Gilberto, ele perde o timing de bloquear o chute. Pela movimentação do Gilberto. Acho isso importante. Isso às vezes o cara é muito decisivo no lance sem a bola. Então eu vou deixar esse verde claro para Gilberto por conta disso. Mas eu achei que ele oscilou mais do que deveria no segundo tempo. Ele foi um dos que representaram essa sonolência do Bahia aí. Pode ter sido outra coisa, pode ter sido emocional, pode ter sido físico. Enfim. Juba, gostei do jogo de Juba. Sem brilho, mas com estabilidade, com consistência. Um erro ali na tentativa de cortar uma bola, a bola cai atrás dele ali, o Pikachu, ele reage rápido, mas de maneira geral, um jogo muito ia fazendo um golaço, né? De fora da área. Exato. Pô, a bomba que ele bateu ali. Então vou deixar um verdinho claro para ele também. Funcionou. Muito bem. Caio Alexandre, autor do segundo gol. Fez um bom jogo. Foi quem tentou equiparar no primeiro momento o nível de estresse da partida, que o Fortaleza estava incendiando o jogo, o Fortaleza estava jogando ali, né? Carvão na fogueira, e o Caio Alexandre disse, tá bom, vou pegar aqui um galão de gasolina. E ele jogou junto e foi pro pau. Acho que isso traz uma representatividade ali boa, e além dele com a bola no pé, que joga uma barbaridade, consegue conduzir, consegue circular. Acho que teve uma queda no segundo tempo, que até talvez tenha sido isso que provocou o Rogério. Ali do cartão, ele tomou um cartão amarelo que foi uma troca, né? Foi uma jogada do Marinho pela direita e ele se manda porque o Mingo não poderia dar esse primeiro combate. Se o Mingo dá o bote, o Marinho cai, é rua.
Aí o Mingo vai descendo para fechar a área. O Caio Alexandre vai que nem louco, uma carreta desgovernada, intencionalmente, derruba o Marinho e toma amarelo. Mas ele já estava ali dando sinais de cansaço, de dispersão. E aí entra o Azevedo. Então, verde claro para mim tá ok para ele. Muito bem. Seguindo no meio de campo, né? Jean Lucas. Paz. Amarelinho. Acertou alguns passes, foi importante na marcação. Mas tomou umas decisões erradas. Primeiro tempo. Não... Rapaz, tem uma coisa. O William José, cara, ele pode ter algum problema de mobilidade, pelo peso, pela característica física. Mas se ele tiver de pivô na sua frente, pode dar bola. Dificilmente ela vai voltar ruim. E o Gianluca muitas vezes não enxerga o William José, rapaz. É impressionante. Enfim. Juba enxergou, parou dentro do gol lá em Bragança. Everton Ribeiro. Amarelinho também. Acho que cumpriu um papel ok. Foi competitivo. Brigou com um cara que, assim, não ficou só na bola no pé, né? Tentou recuperar tudo. Mas no duro, efetivamente, ali faltou uma qualidade que a gente sabe que ele tem a aparecer. Isso não apareceu sempre. Acho que ele sentiu, tá valendo. Um amarelo aí não ofende, não. Muito bem. Sobre o Alexandre, né? Ele não comemorou, né? O gol. Eu respeito. O que você acha disso, Cássio Cardoso? Rapaz, assim, ó, eu respeito o jogador que não quer comemorar. Eu não acho que ele precisa se sentir obrigado a isso. O duro, assim. O jogador, ele tem uns códigos, assim, né, uns melindres, que eu acho que está muito mais associado. A preocupação, o jogador tá botando a cara na rua, a família bota a cara na rua, às vezes a família ainda mora em Fortaleza, não é o caso. Mas, sabe, aí ele acaba evitando. Acho que, ainda que não tenha comemorado, o bracinho e a carinha de porra, broquei dele, já é uma resenha. Né? No final do jogo ele já foi também, dizendo que o Bahia não tem jeito. Eu sou indiferente, para lhe falar a verdade. Eu acho que o jogador perde a oportunidade de extravasar. Né? Tanta pressão, tanta... E eu acho que é um absurdo a gente achar exemplo. Deixa eu pegar aqui recentemente quem foi que fez um gol contra o Bahia e comemorou. O Bahia só ficou lei do ex direto. Gabrielzinho, pronto, Mirassol. Fez um gol e comemorou. Pô, tá certo, caralho. Eu vou dizer que o cara tá errado, pô. Então a gente precisa parar de achar errado o cara comemorar. Talvez, se isso acontecer, Fábio, o jogador se sinta mais à vontade. Mas o jogador, ele sabe que tá exposto, sabe? E aí eu acho que ele conhecendo esses mecanismos meio atrasados da gente, da sociedade, né? Dessa lógica do futebol, ele se preserva, aí eu respeito. Mas eu acho que é um desperdício. É um momento para você extravasar, comemorar, é o clube que paga o seu salário, enfim. Ele até fez uma comemoração meio que tímida ali com o Jean Lucas, né? Fez ali com a boca um F1, né? Algo assim. Uma caretinha, a mãozinha pra cima. Aí. Vocês querem ver uma coisa, velho? Ele queria comemorar, né? Ele deu uma segurada ali, mas ele queria. Pra caramba, porra. Mas ele ficou preocupado, é o que eu digo, eu respeito. Eu não vou criticar o Caio Alexandre por isso. Estou dizendo, é desperdício porque a gente não autoriza o modus operandi, né, da opinião pública, de forma geral, não autoriza o cara a fazer isso. É bizarro. O João Pedro, irmão, eu vou dizer uma coisa pra você. O João Pedro do Chelsea, o cara botou o clube na final da Copa do Mundo, meu irmão, com 2 golaços, ele não comemorou nenhum. Ele acabou de chegar, ele fez o primeiro jogo dele titular e já meteu 2. Ele não comemorou. Vou dizer a ele que ele está errado, ele está condicionado. Ele está condicionado. Ele está demonstrando o amor dele pelo Fluminense, dizer assim, desculpe, eu quebrei suas pernas, acabei com um grande sonho da vida de vocês, mas eu não estou sorrindo por isso. Pô, claro que tá, porra. E é legítimo. Nós temos que saber que isso é legítimo. Que isso fez logo 2, não foi só um, não. Foram 2 golaços, porra. 2 bombas, acabou o sonho. O Fluminense foi muito digno na Copa do Mundo, mas acabou o sonho com um cara que queria de Xerém, pô. E o cara ficou cheio dele. Então, assim, que isso me chamou a atenção. Mas, repito, acho que eu respeito o Caio Alexandre, entendo, né, o cuidado que ele está tendo, mas acho que foi um desperdício, até porque foi um gol. O gol que botou o Bahia na próxima fase vai ser isso. Muito bem, vamos partir para o ataque. Tivemos Ademir, Pulga e William José. Ademir, eu vou dar um verdinho claro,
pela iniciativa. Aliás, ele é ótimo em iniciativa, não tão bom de acabativa. Mas ele foi importante hoje. Ele ativou o lado. Você quer ver uma coisa? Ele ativou o lado direito do Bahia de uma forma que o Pulga não conseguiu ativar no esquerdo. Lógico que às vezes é meio cruel com o Pulga, porque o Gilberto ele constrói, o Everton Ribeiro constrói, o Caio Alexandre chega muito pela direita. Então você tem ali opções, velho, dos caras que têm o melhor refino, o melhor cuidado com a bola, vão mais para a direita. O Pulga ele tem que lidar com o Juba, que qualidade técnica alta, e o Jean Lucas, que tem qualidade técnica, mas é um cara que às vezes ele sai da casinha e vai meio para o resolvo só. Então é mais complicado para o Pulga. Mas eu acho que o Ademir, por exemplo, fez um jogo que foi importante. E após a saída dele, o Bahia perdeu muito. Era a saída do Bahia. Ele sai aos 20, o Bahia tomou gol aos 23, e o Bahia já tem uma dificuldade. Mesmo que o Kaique tenha tido uma bola na lateral ali para se levar a perigo, o Ademir fez falta. Aí eu acho que o Ademir vale esse verdinho aí. Eric Pulga, eu vou dar um amarelo. Não é bizarro, lá também não fez grande coisa. Não. Podia ter cavado a expulsão de Marinho se o árbitro fosse rigoroso. Brigou muito. É um cara muito comprometido coletivamente. Eu acho isso legal dele. Mas, tecnicamente, eu jogo abaixo. Eu vou dar um verde claro para o William José. Eu acho que ele serviu ao Bahia com a característica dele de pivô. Fez o gol de pênalti. Não é fácil fazer gol de pênalti, João Ricardo. Inclusive, ele foi na bola. Se o pênalti é mal batido, ele pega. Então, vou dar esse verdinho a ele aí. O William José ele tem tratado bem a bola. Substitutos, Fábio. Acevedo eu vou manter o verdinho claro, por motivos diferentes. Ele entrou quando o Bahia precisava se abraçar à vitória, por um gol de diferença. A hora de você assim, fecha aí, não passa nada, e ele foi bem. Ele se entregou muito aí. Araújo, vou dar um amarelo. Entrou puxando contra-ataque, mas depois caiu um pouquinho nesse aspecto, mas entrou no lugar do Everton Ribeiro para aumentar a força física do Bahia, no momento que o Fortaleza estava crescendo. Acho que vale o reconhecimento por um aspecto e a preocupação, porque, exemplo, pegou a bola aqui no lance pela direita final do jogo e toma um tombo, joga a bola para fora, enfim. O Michel Araújo às vezes vai dar dessa, mas ok. Kaique, amarelo. Aí é o seguinte, tá? Kaique amarelo, Lúcio amarelo por neutro, teve pouco tempo, e o Thiago eu vou botar laranja, velho. O Kaique amarelo teve algumas oportunidades. Lúcio Rodrigues amarelo por menos tempo, e o Thiago não acertou nada. Sou entusiasta, tá? Defendi que ele está à frente do Lúcio na função, e agora o Lúcio já é ponta mesmo, isso não vai ser uma questão. Mas ele foi muito mal. Morreu o ataque do Bahia quando saiu no José entre o Thiago. Então, merece o laranja. Rogério Ceni, um verdinho claro. Eu fico muito na questão coletiva como um ponto muito forte. Não acho que as substituições soaram erradas. Me soaram parte natural do jogo. Você com 20 minutos, vencendo por 2-0, trocar o Caio Alexandre para o Azevedo, o Caio já tinha um amarelo. O Ademir pelo Kaique mantém as características, e o William José pelo Thiago, que foi a primeira substituição, ele tem toda a dinâmica, porque o Fortaleza sobe a linha, vai para cima, você pega um jogador com movimentação. Porra, entrou mal o Thiago. Mas acho que o Rogério cumpriu o seu papel aí, bem. É um jogo que não é simples, porque você está voltando da parada, está pegando logo uma decisão contra um adversário de Série A. É barril. Acho que está valendo aí o verdinho claro para ele. Aí você vai me perguntar. Diga, perdão. Não, fala, querendo ou não, é quase o início de temporada, né? Os caras pararam mesmo. 15 dias. Um mês coisas, no geral sem jogar. Se nivelam, né? O Bahia mesmo a fase ruim do Fortaleza. Você quer um exemplo? O Bahia passou entre 24 e 25, 1 mês e 3 dias sem jogar. Aqui ele ficou 3 dias de completar um mês. Isso. Então é quase realmente o início da temporada. Então tá valendo. Tá ok. É porque o Bahia não foi a campo como principal.
naquela ocasião de 11 de janeiro, 12 de janeiro, né? O Bahia jogou 8 de dezembro com o Atlético Goianiense, classificou para a Libertadores. 11 de janeiro ou 12, não lembro de forma precisa, estava em campo pelo Campeonato Baiano. O melhor em campo, eu fiquei entre David Duarte, Juba e Caio Alexandre. Eu vou ficar com o David Duarte. Uma referência aí a um jogo seguro, a um cara que entrou sob total desconfiança e chegou, velho. Gabriel Xavier tá no banco já há um tempão, cara. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. E pra mim ele foi o melhor em campo. Muito bem, David Duarte era quase a última opção, né, da zaga e virou titular absoluto. Inquestionável. A gente nem olha mais assim, o Bahia tá com o time reserva. Canu tá machucado, né? Tá machucado. Foi visto aqui pelo repórter da Rádio Sociedade, né, pelo Marcos Valença. Sem muleta já, né? Isso é importante. Mas tanto ele quanto o Eric são jogadores que as perspectivas aí são alguns meses ainda, 1 ou 2 meses. No mínimo 1 mês e meio para o Canu voltar a jogar. Então, é um processo aí. É melhor não contar com o Canu. Muito bem. É o mais prudente. Bom, o Lucas Cruz aqui pergunta, com o Lúcio sendo, em tese ali, abrindo mão da posição de centroavante, sendo utilizado agora mais como ponta, o Bahia poderia buscar mais um 9? Poderia. Tem que buscar, né, na verdade, porque o William José, assim, é um jogador, pode se machucar, né, o Thiago ainda não dá para você confiar 100% no Thiago, então não tem saída, né? O Bahia, Fábio, fez hoje o 45º jogo da temporada. Se o Bahia tiver sucesso em suas empreitadas, pode chegar a 91 jogos. Você imagina o José jogando 91 jogos? Não tem como. Entendeu? Assim, esses que faltam. Então, você precisa de um jogador que, e não é com a característica do José, mas que pese área, que meta gol, que bote artilharia, debaixo do braço assim, do time, e assim, quem vai fazer o gol do time sou eu. O Bahia não tem esse jogador ainda. Tomara que o José se coloque dessa forma, sabe, Fábio? Mas eu não vejo ele. Eu vejo ele assim, sendo muito útil, realmente. Assim, titular para mim incontestável. E o Lúcio é o seguinte: Lúcio não vai jogar centroavante. Pediu, Bahia atendeu. Treinou assim contra o São Sebastião do Passé, jogo treino. Fez até gol. E hoje o Rogério botou ele e deslocou o Kaique. O Lúcio jogou pela direita, onde ele prefere. É um carvão molhado para ele abanar. Ele tem que dar resposta, senão ele vai perder utilidade no Só que é um investimento de 60 milhões. Vai ter que agora, se escolheu até a posição, né? Agora ele vai ter que entregar, né? Tem um carvão molhado para abanar mesmo. Muito bem, então Bahia avaliado, para a gente fechar, Cássio Cardoso, tem um chaveamento aí das semifinais, porque temos uma final antecipada, né? Bahia e Ceará não pode perder uma final para um time de Série C. Não, mas o Bahia já perdeu para o Sampaio Corrêa. E também eram 2 jogos. E o Bahia era Série A na época. Mas eu concordo com você. Eu não estou chamando de final antecipada em respeito à Confiança CSA, mas Bahia e Ceará vão decidir na Fonte Nova quem é o favorito da final. Realmente é chegar com uma condição muito, muito grande de título. E chama a atenção, bem essa curiosidade, né? O Grupo A, que é um grupo com 3 integrantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e o time da Série B do Brasileiro, nele também, deitou, né? Não tem mais representante. E esse fracasso é mais simbolizado ainda pelo Vitória, que conseguiu de maneira inacreditável perder o jogo por Confiança no Barradão. Eu acho que o Bahia tem uma oportunidade muito grande. Se você fosse me fazer uma pergunta que você não fez, era melhor para o Bahia pegar o Sport aqui do que o Ceará aqui. Sport cheio de dificuldade, com uma missão, uma montanha imensa para escalar, para se ficar na primeira divisão. E o jogo é único em Salvador. O Ceará veio 2 vezes aqui, o Bahia comeu cortado para ganhar do Ceará. E a gente não faz ideia do contexto do jogo, né? No momento que ele acontecer, como é que esses times estarão, o que é que estarão disputando, o que é que vai estar prevalecendo, enfim. Não sei nem se inscrições podem ser abertas para novos jogadores, né, a depender da marcação. Por enquanto não, né? Continua tudo do jeito que está.
E o Matheus Bahia provavelmente vai ter que o Ceará desembolsar uma nota para jogar contra o Bahia, né? O Bahia não vai liberar. Eu acho que o Bahia tem uma condição muito favorável pelo fato do jogo ser único na Fonte Nova e de depois pegar uma equipe de Série C, de se colocar como o único pentacampeão do Nordeste reconhecido pela CBF na história. A gente, ô Fábio, é meio complicado, né, velho? Fica parecendo que a gente é que nem criança, loja de brinquedo, quer tudo. Mas a Copa do Nordeste, a gente não tem nenhuma segurança de que ela vai continuar acontecendo. A gente não tem essa segurança. Temos sinais. Mas não há garantia. Se não há garantia, pode ser que essa seja definitiva. Por muito tempo. Tem uma simbologia, sabe, velho? Assim, você precisa trazer determinados carimbos. Se o Bahia ganhar essa Copa do Nordeste, tendo ou não tendo ano que vem, o Bahia se configura até o Vitória ganhar um, até o Ceará, Sport ou Fortaleza ganharem 2 seguidas, mas se configura como o maior campeão do Nordeste. Você não está construindo uma história de protagonismo? É simbólico, você não está buscando referência? Por mais que isso represente zorra nenhuma para o orçamento do Bahia praticamente, lógico que você tem uma premiação, 700 mil, né, que o Bahia agora vai botar no caixa, mas a realidade que o Bahia está buscando não é isso que muda. Ponteiro. O Bahia está buscando vaga na Libertadores ano que vem. Seja pela Copa do Brasil, seja pela Sul-Americana, seja pelo Brasileirão, que é mais estável. Copa do Nordeste é a 4ª prioridade em tese. Mas o que aconteceu hoje aqui, e eu concordo, foi o Bahia ir com o que tem melhor. E eu não estou dizendo que o Bahia foi com o que tem melhor, porque entende essa lógica que eu estou colocando. Eu acho que essa lógica que eu estou colocando ela é muito torcedor. Sabe? Ela é uma lógica torcedor. Mas o torcedor ele é fundamental na geração de receita. E existem algumas chancelas para o sucesso de uma temporada. Vou dar um exemplo hipotético. Se o Bahia consegue passar o Ceará e cumpre o favoritismo contra a Confiança ou CSA, jogo que vai acontecer no Rei Pelé, o Bahia já vai se permitir, fazendo um brasileiro bom, de colocar esse ano como um ano igual ao de 2001. Foi o último grande ano da história do Bahia. Pô. Que ganhou o Campeonato Baiano, ganhou a Copa do Nordeste e foi 8º no Campeonato Brasileiro. É 2001. A Copa do Nordeste ajuda o Bahia. E tem mais. A Copa do Nordeste é o maior título que o Bahia conquistou até agora, desde o Campeonato Brasileiro. Isso. Então, meu irmão, você precisa cumprir algumas etapas que eu acho que está na mão do Bahia. Sabe, o Bahia cumprir essa etapa de, virou Grupo City, receber investimento, quer tomar as rédeas da região, já tomou a rédea do estádio, porque tinha perdido o Campeonato Baiano 24, toma a rédea da região e ganha o título. Agora, eu lembro que o Bahia no passado pegou o CRB aqui na semifinal, não saiu de um 0x0 e foi lá nos pênaltis. Isso. O Ceará foi buscar nos pênaltis na Ilha do Retiro. Então, o Bahia vai ser cobrado, mas acho que ainda assim é uma oportunidade. Você está jogando em casa. Né? O único ponto que pode me fazer mudar esse discurso é o contexto do momento que a partida for acontecer. A gente não sabe a data ainda. Não tem data ainda. E isso pode colocar o Bahia em situação, se o Bahia seguir em frente na Sul-Americana, por exemplo, ou seguir em frente na Copa do Brasil, tem um favoritismo contra o Retrô, isso pode fazer eu mudar um pouco a opinião, a depender do que esteja acontecendo, de achar que é razoável que o Bahia vá com um time misto contra o Ceará, e aí o Ceará chega grande. Mas é uma oportunidade da Zorra, velho. O Vitória ter caído fora, né, e o Bahia ter passado pelo Fortaleza, porque você já sabia que ia ter bronca na semifinal. Você não tinha o que fazer. É o Sport ou o Ceará. Mas sabia que tinha uma chance grande de, classificando contra o Fortaleza, o jogo sem Salvador. Mas aí você teria que pegar mais um adversário de Série A na decisão e um clássico. Bavi. Valendo a liderança em número de títulos do Nordeste. Porra, isso é gigante. O Vitória já ganhou 2 finais do Bahia de Copa do Nordeste. Então, 97 e 99. Perdeu 2002. Então, pô, tem molho aí. O Vitória não tá mais nessa briga, velho. Que era o grande favorito. Então, assim, é oportunidade. O Bahia, se passar pelo Ceará, vai fazer 2 jogos, o que eu acho melhor. Porque é um time de Série C, né? Tá do outro lado.
2 jogos Isso. contra a Confiança ou CSA para ser pentacampeão do Nordeste. Meu irmão, no duro, vamos aqui sem meia palavras, a sorte abriu um sorriso desse tamanho pro Bahia. Aí é o Bahia entender que vai ter que fazer um jogo titânico contra o Ceará. O Ceará é complicado, mas depois daí, irmão, é só na ponta dos dedos para ser pentacampeão do Nordeste. Vai valer pro Ceará, tá? Se passar pelo Bahia, vai ser a mesma coisa para ser tetracampeão. É isso, né? O Lucas Cruz aqui perguntou das datas, né? Não tem ainda a data definida. Mas assim, por ter já um time da Série C na final, eu imagino que a CBF vá tentar marcar esse jogo o mais rápido possível, né? Porque, por exemplo, a primeira fase da Série C acaba no final de agosto. Não tem muito tempo. Então você vai deixar um time parado até outubro, sei lá, que o CSA até deve se classificar, né, para a fase final, mas o Confiança está na zona de rebaixamento, não deve avançar. Então, caso o Confiança passe do CSA, ele esperaria um mês e meio para jogar uma final. Então, eu acho que a CBF vai tentar aí antecipar o máximo, né? O problema é que o Bahia joga tudo, né? O grande problema é esse, né? Esse é o ponto. Então pode ser que você chegue num jogo desse contra o Ceará, que é um jogo imenso, dando a esse jogo uma relevância menor. Vou fazer um exercício hipotético, pelo amor de Deus. Vamos pro Bahia passa do Retrô e o Bahia pega um adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, tentando chegar nas semifinais, de novo, pela primeira vez, né? De novo tentando, né? A quarta de final parece aquele portal de Caverna do Dragão. É o unicórnio do Bahia. Segura o Bahia não anda mais. O Bahia tem esse objetivo de ser semifinalista pela primeira vez na Copa do Brasil. Ao mesmo tempo, o Bahia consegue ali, passou no América de Cali, caralho, pegou o Fluminense, passou no Fluminense. Quarta de final de Sul-Americana. Aí você vai ter que meter um jogo. Que hora vai entrar esse jogo da Copa do Nordeste? Vai entrar o Bahia. Data FIFA, né? A próxima data FIFA é só em setembro, por exemplo, né? Então... Pois é, aí vai entrar uma data FIFA que de repente você perde o Lúcio, você perde o Área, mas mais que isso, você perde a oportunidade de recuperar, né? Você vai ter que jogar com a faga no pescoço aí. Mas enfim, repito, se o Bahia conseguir fazer o seu papel em casa contra o Ceará e cumprir um favoritismo em uma hipotética final contra a Confiança CSA, vai valorizar muito essa Copa do Nordeste na hora de arrematar a temporada. Tenho certeza disso. E vai poder também trazer um novo discurso de empoderamento para o seu torcedor em relação à liderança de títulos da competição. Eu, particularmente, acho isso importante e acho que seria uma chancela boa para o trabalho do Grupo City, inclusive. Chegamos e assumimos a liderança como o maior campeão da região. Muito bem, é isso. Bahia e Ceará que vai ser na Fonte Nova, tá? E CSA e Confiança que será no Rei Pelé, tá? Bahia e CSA com a vantagem aí de jogarem esse jogo único como mandante. Bom, então é isso. Acho que passamos a régua aí. Bahia classificado, né? Fortaleza eliminado.